Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. Mateus 13, versos 24, vamos ler até o verso 43. Acompanhe comigo a leitura. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aí aqui tem um salto em alguns versículos, eu acabei não colocando aqui no texto para diminuir um pouco, mas aqui termina o versículo 30 e aqui, então, tendo despedido a multidão, inicia-se o versículo 36. Nesse meio aqui desses versículos, ainda Jesus compartilha mais duas parábolas, o grão de mostarda, aquela parábola do grão de mostarda, e a parábola sobre o fermento, falando sobre o reino dos céus. Mas, apenas para deixar aqui explicadinho isso, eu acabei tirando e já dando esse salto, tá bom? Então, só para que você não esteja aí, de repente, acompanhando no teu celular ou na Bíblia a leitura e achar que eu acabei esquecendo aqui de pôr os versículos, tá bom? Porque o que acontece? Jesus compartilha esta parábola, compartilha outras parábolas, e aí acontece isso aqui. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. Então, olha que interessante. Jesus contou a parábola, eles não entenderam a parábola no primeiro momento. Jesus compartilhou outras parábolas. Jesus ensinava muito através de parábolas. E aí, depois que Jesus vai para casa, os seus discípulos, os mais próximos, seus discípulos diretos ali, os 12, eles chegam até Cristo e aí eles perguntam: Senhor, nos explica a parábola do joio. E aí agora o próprio Senhor Jesus começa a explicar e a gente vai continuar a leitura. E ele, Jesus, no caso, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem. Então agora vamos tentar compreender aqui um pouquinho melhor esta parábola. Então é interessante que começa a parábola
e nós temos aqui vários personagens. Vamos aqui, eu coloquei aqui do lado, né, os personagens, para que a gente possa ter uma clareza agora no entendimento. Então Jesus inicia contando uma parábola e ele começa: o reino dos céus é semelhante. Então ele está falando sobre o reino dos céus, fazendo uma comparação. E ele começa: ao homem que semeia a boa semente. Então aqui nós temos um homem. Quem é este homem? Aí diz que semeia a boa semente. O que é a boa semente? No seu campo. E nós temos um campo. E o campo pertence ao homem. Depois nós temos aqui: mas dormindo os homens, então aqui são outros homens, veio o seu inimigo, um inimigo. Então nós temos um homem, a boa semente, o campo que pertence a este homem, outros homens, e nós temos o inimigo. Inimigo de quem? Deste primeiro homem, que semeou o joio no meio do trigo. Então a boa semente é o trigo, e existe o joio, a má semente, digamos assim, que foi semeada pelo inimigo do dono deste campo. Ok? E aqui, onde ele vai explicar, quando os discípulos pedem para que ele explique a parábola, ele vai dizer: o que semeia boa semente, ou seja, aquele homem que iniciou aqui, que semeou a boa semente no campo que pertence a ele, é o filho do homem. Quem é o filho do homem? Nós sabemos que o filho do homem é Jesus. A Bíblia faz muitas referências de Cristo como o filho do homem. Portanto, Jesus aqui é o semeador, ok? Por isso que eu coloquei aqui do lado. O semeador é o filho do homem, Jesus. Aí o campo, lembra que aqui ele semeou, Jesus semeou no seu campo. O campo é dele. Aí o texto vai dizer, Jesus falando: o campo é o mundo. Ou seja, o que é o campo? O campo é o mundo. Então, Jesus semeou no mundo o quê? A boa semente. E o que é a boa semente? Aqui o texto continua. Tu vai seguindo a minha setinha aqui. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Então, o que é a boa semente ou o trigo? Os filhos do reino. Então, Jesus semeou os filhos do reino, os seus filhos, para o mundo. Isso é o que o texto está nos ensinando. Aí, o texto continua. E o joio são os filhos do maligno. Então, o que é o joio? Os filhos do maligno. E quem é que semeou o joio? Aqui no começo dizia: veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E quem é o inimigo? O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Aqui nós temos todos os personagens explicados pelo próprio Senhor Jesus. Quem é o inimigo? O diabo. Inimigo de quem? De Jesus. Então o diabo é o inimigo de Jesus que semeou os seus filhos, os filhos do maligno. O que é a ceifa? O fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Bom, aqui nós então encontramos todos os personagens. E o que nos chama atenção é que há muitas verdades e ensinamentos que podemos extrair deste texto. E eu quero agora, nesta segunda parte, a gente falar um pouco sobre isto. Quero passar aqui para o próximo slide. Então, vamos lá. O texto está dizendo que Jesus, agora que nós conhecemos os personagens, foi e semeou os seus filhos para este mundo. E este mundo pertence a Jesus, a Cristo. Então nós temos aqui uma imagem de Jesus como o semeador,
semeando os seus filhos. Então temos aqui Cristo semeando, temos aqui a imagem de cristãos, né, que seria os filhos do reino, aqui sendo representados, simbolizados como os filhos do reino, que foram semeados ao mundo, a esta terra. E esta terra pertence a quem? A Jesus. Olha o que diz Salmos 24, verso 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela há, ou tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então, este mundo, esta terra, pertence a Deus. Ele é o Criador deste mundo. Ele criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. O mundo pertence a Ele. E não só o mundo, tudo que existe, tudo que tem vida nessa terra, pertence a Ele. Ele é o Criador, Ele é a fonte de vida. Vida só existe em Deus. Portanto, Jesus semeou os seus filhos, os filhos do reino, para este mundo. Por isso que no Sermão do Monte, Jesus ele diz assim: vós sois a luz deste mundo. Vós sois o sal desta terra. Eu estou semeando-os para que vocês brilhem a luz do reino de Deus, a luz de Cristo, a luz de Deus neste mundo. Eu estou semeando vocês para que vocês salguem esta terra, para que vocês tragam sabor, para que vocês façam a diferença, para que vocês iluminem essa terra. É o que também diz nos evangelhos, que você não pode pegar uma lamparina e colocá-la debaixo de uma mesa. Pelo contrário, você vai pegar uma lamparina e vai colocar no lugar mais alto da casa para que esta luz ilumine toda a casa. Então esta é o objetivo de Deus, através de Cristo Jesus, em semear neste mundo os seus filhos, para que eles tragam luz no meio das trevas. Agora, a parábola também diz que tem um inimigo que não é de hoje, um inimigo que já se levantou contra Jesus desde o início da história. Gênesis 3, versículo 15, diz assim: depois que Deus começa a criar todas as coisas e acontece a queda do homem, Satanás, através da serpente, tenta a mulher e acontece a queda do ser humano, a saída deles do jardim do Éden. Aí vem uma palavra de juízo contra Satanás, que está nesse versículo 15 aqui de Gênesis 3, que diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Então está falando aqui de Maria, está falando aqui da família de Deus e a descendência, que seria aqui uma referência à pessoa de Jesus. E termina dizendo: este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então olha que interessante, há quase 6.000 anos atrás, a Bíblia já disse e profetizou que haveria uma inimizade entre Jesus, o Filho de Deus, e Satanás, e o inimigo, porque ele foi expulso da presença de Deus por ter rejeitado. Não foi, na verdade, Cristo, Deus, melhor dizendo, que o rejeitou e o expulsou porque tinha alguma, como eu posso te dizer, porque deixou de amá-lo. Não. Deus ama todas as coisas que ele criou. Inclusive, Deus criou até o diabo. É só Deus que pode criar, só Deus que tem o poder de criação. Só Ele é quem cria. E o único que não pode ser criado, que existe a partir dele mesmo, a partir do nada, do ex nihilo. Deus é essa fonte de poder, de energia que emana dele, trazendo vida para todas as coisas.
Agora, Satanás, que era um anjo de luz, se rebela contra Deus. Tenta parecer como Deus. Tenta usurpar o lugar que pertence somente a Deus. E quando então este pecado entra no coração deste anjo de luz, ele mesmo entra num estado de condenação por rejeitar a Deus, o amor e a vida. Portanto, ele deixa de ser um anjo de luz para ser um anjo de trevas. E quando ele olha para Cristo como o Filho de Deus, o amado do Pai, dentro dele existe uma inveja, um ódio, uma raiva. E aí quando ele vai vendo então que toda a criação, né, vai sendo amado por Deus e vai sendo transformado à imagem do Filho de Deus, a imagem também do Deus, como a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, isso gera uma revolta no seu coração. Obviamente que o coração, quando eu falo e tudo mais, são uma maneira metafórica de falar a respeito, né, do diabo. Só para que vocês compreendam. Mas o interessante é que desde o início já haveria essa inimizade. Então, quando Jesus semeia no campo os filhos do reino, o inimigo dele vem e semeia os filhos das trevas. Ali o texto dizia, os filhos do maligno. Semeou aonde? No mesmo campo, na mesma terra. Então aqui está sendo representado por vários diabinhos, digamos assim, mas sabemos, né, que aqui está falando não de demônios que fazem parte desta terra, né, no mundo espiritual, agindo aqui, que isto existe também, mas aqui obviamente são pessoas que foram influenciadas pelo poder do reino das trevas. Eu coloquei aqui a figurinha apenas para, obviamente, não trazer a referência de filhos do maligno a nenhum tipo de grupo ou pessoa. Então, só para deixar também aqui entendido, mas são os homens maus. Enquanto Cristo semeou os filhos do reino, os bons homens, as boas mulheres, no sentido de pessoas que aceitaram a verdade de Cristo, o poder do amor, do evangelho, da verdade, da luz, do perdão, da graça. Existem outros que rejeitam tudo isso e preferem o mal, preferem a maldade, preferem o pecado, o ódio, preferem a avareza, o poder, a justiça própria, preferem a vingança. Então esses são os filhos do maligno, que estão sendo influenciados pelo poder do reino das trevas. E os dois estão no mesmo lugar, no mundo. E o interessante é que Jesus ele diz assim, quando os servos, tem um grupo aqui que eu acabei não falando, que são os homens, mas dormindo os homens. O que são os homens? Eu coloquei aqui, os homens são, eu só não falei, os servos, que seria nós hoje, os cristãos, os filhos de Deus, e não somente nós como cristãos, mas todos os seres humanos que praticam o bem, que fazem o bem. De uma forma ou de outra, eles também pertencem a Deus. Porque mesmo que talvez eles não tenham tido acesso às verdades reveladas no Evangelho, mas pelo fato de no coração deles praticarem o bem, a justiça, a verdade, Deus também os olha como filhos. E isso é interessante. Então os homens dormindo, enquanto o homem aqui, Jesus, semeou, e nós sabemos que ele por um tempo se ausentou desta terra, os homens que foram colocados ali para vigiar e cuidar dessa terra, dormiram, estavam ali adormecidos. E veio o inimigo nesse momento de sonolência, de descanso ou de desatenção dos seus servos, o inimigo veio e semeou o joio. E o interessante é que depois que vem a colheita, que vai crescendo, né, e frutificando ali a erva, eles chegam, os servos chegam
está aqui, ó, e os servos lhe disseram: querem, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixa isso para o tempo certo. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e depois o trigo. Então olha que interessante. Os dois grupos aqui, tanto os filhos do reino quanto os filhos do maligno, estão crescendo juntos, no mesmo lugar, no mesmo espaço, no mundo, nesta terra. Nós, religiosos, é quem dividimos o mundo. É nós, né, os religiosos e os cristãos, ali no início da história, e outras religiões também fazem isso, é que criou uma divisão no mundo entre um mundo bom e um mundo mal, no sentido que eu que vivo neste mundo bom, ou que faço parte deste grupo bom, não posso nem passar perto deste grupo mal, deste grupo que não é bom. Isto se chama, no começo da história da igreja, existia uma seita chamada maniqueísta, que dividiu o mundo entre o Deus bom e o Deus mau. Criou-se um dualismo, uma dicotomia, onde tudo tinha um lado bom e o lado ruim, a luz e as trevas. E criou esta ideia de que uma coisa não pode se relacionar com outra, mas não no sentido que, então as coisas podem conviverem juntas e não há diferença entre o certo e o errado. Não, não é isso. A Bíblia diz: o meu povo não sabe nem discernir o certo do errado, o santo do profano. Mas o que eu quero dizer é que nós, cristãos, nós saímos deste mundo e fomos viver dentro de uma bolha, a parte desse mundo. Muitos de nós pensam dessa forma. Por isso que você ouve, né, às vezes, tantas expressões como vamos deixar este mundo, vamos, né, sair do Egito. Aí o cara se refere a estas expressões e frases sempre à ideia de que eu preciso estar aqui dentro da igreja, porque se eu estiver, né, dentro da igreja, eu estou fora do mundo, do mundão. Aí o cara fica 2 finais de semana sem ir na igreja, aí aqueles que estão dentro da igreja vão dizer: olha só, ele está desviado. Ou eles dizem assim: ele foi para o mundão, ele está perdido. Mas, gente, o texto diz que Cristo nos semeou no mundo, nesta terra. Nós fazemos parte deste mundo e não tem como desassociar a isso. Nós vivemos aqui neste mundo e neste mundo vive tanto os bons quanto os maus. Eles vivem juntos e isso é em todas as esferas da sociedade, seja dentro da igreja como fora dela, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua família, em todos os lugares deste mundo que nós pertencemos, existem as boas pessoas com boas intenções e existem as más pessoas más intencionadas. E quando os servos vão lá e dizem: quer, Senhor, que nós arranquemos o joio que está no meio deste campo, porque não foste vós que semeastes, Jesus diz: não, não quero. E isto eu acho muito interessante, porque quantas vezes nós, cristãos, que pertencemos a uma denominação, que participamos de um grupo religioso, que estamos sempre presentes na comunidade, na igreja, né, num local de reunião, quantas vezes a gente olha para alguém e porque aparentemente aquela pessoa não está dando bons frutos, ou porque ela não está com uma alta frequência no lugar aonde nós queremos que ela esteja, que é dentro da igreja e não no mundão, a gente muitas das vezes acaba denominando, muitas das vezes a gente acaba atribuindo expressões
que é um erro muito grande em relação a elas, como por exemplo, quando a gente fala, este cara está desviado, ele é joio, ele não é trigo. Vai chegar um momento que Deus vai lançar ele no fogo, que Deus vai punir ele e ele vai morrer lá, sofrer eternamente, como o texto ali termina dizendo, e eu não quero entrar nessa parte porque seria um outro estudo. Vai haver ali uma fornalha de fogo, pranto e ranger de dentes. Só que o interessante é que como nós podemos julgar as pessoas se elas são joio ou trigo, sendo que nós não temos essa capacidade. E o texto nos ensina exatamente isso, porque quando os servos foram lá e tentaram arrancar o joio, eles foram repreendidos por Jesus dizendo: não façam isso. E o interessante é que ele diz assim, ó, porque vocês podem, deixa eu só ver aqui onde é que tá, ó, deixa crescer ambos juntos a ceifa, por ocasião da ceifa, que é o fim dos tempos. Direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai em esmolho para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Não, era aqui que eu queria ler. Ó. Ele, porém, lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Então veja que algo interessante. Eles são repreendidos porque Jesus fala, se vocês forem lá tirar o joio, vocês correm o risco de arrancarem o trigo também. Então isso nos ensina uma grande lição. Como que nós podemos julgar um ser humano, uma pessoa, dizendo que ela é joio, quando na verdade nós não temos esta capacidade e este poder. E não pertence a nós este julgamento. E quando assim fazemos, nós corremos o perigo de estarmos julgando uma pessoa, afirmando ou dizendo que ela é joio, quando na verdade ela é um trigo. E este é o aqui perigo que nós corremos em julgarmos os outros. E é o que Jesus aqui acaba ensinando. Qualquer um de nós podemos transmitir uma imagem de trigo, de piedade. Qualquer um de nós pode ser um grande frequentador do templo, das atividades da igreja. Qualquer um de nós pode estar no momento de adoração, de louvor, e ali se entregar, derramar e transmitir essa imagem. E as pessoas à nossa volta olharão e falarão: "Oh, esse cara, né, é de Deus. Ele está sempre aqui, ele está se entregando". Mas muitos vivem dessa forma, mas lá no coração eles acabam não tendo estas práticas cristãs de verdade. É algo apenas na sua é algo apenas externo, na sua imagem. Agora Deus vai olhar o nosso coração e Ele conhece. Então nós podemos enganar as pessoas, transmitindo a elas uma falsa ideia de santidade, de pureza, de piedade, quando na verdade o nosso coração é mau, o nosso coração é maldoso. Dentro de nós, a gente acaba às vezes maquinando o mal, tendo maus pensamentos, desejando mal às pessoas, se alegrando com as derrotas dos outros. E é este tipo de julgamento que somente Deus tem o poder de julgar. Então, por isso que nós precisamos ter o cuidado e entendermos que tanto o joio quanto o trigo crescerão juntos no meio. E quando chegar o fim dos tempos, o momento da separação do joio e do trigo, porque vai chegar esse tempo e não é hoje, é algo que pertence para o fim dos tempos, na consumação dos séculos, ali então vai ser escancarado, ali vai ser exposto todas as verdades e sinceridades do coração do homem. Ali ninguém vai passar desapercebido. Então a gente precisa ter esse entendimento e maturidade de saber
que nós precisamos esperar o tempo do tempo de Deus para que este momento aconteça. Olha o que diz aqui 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor. Até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Olha que interessante. Esse texto, Paulo, ele está falando sobre este julgamento, e nos versos ali eu acabei não colocando, mas é muito interessante, porque no verso 2 e 3, ele começa a dizer assim, no verso 3 ele diz, todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Então Paulo aqui vai dizer que ele não permite que seja julgado pelos outros, e ele mesmo não fica julgando os outros. E aí ele diz esse versículo 5, portanto, não julgueis antes do tempo, espera, vai vir um tempo certo, o Senhor vai vir, e ele trará luz todas as coisas ocultas das trevas. E ali manifestará os desejos do coração do homem. Ali vai manifestar o verdadeiro joio e o verdadeiro trigo. É o mesmo que em Mateus 25 diz que chegará um momento que Deus separará as ovelhas dos bodes. Então haverá esse momento de separação, mas este momento pertence apenas a Deus e não a nós. Nós não temos. É óbvio que a Bíblia também nos ensina que uma árvore, você conhece ela pelo fruto. Uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore má dá maus frutos. Portanto, a gente precisa avaliar a nós mesmos quais são os frutos que eu tenho dado. São bons frutos? São os frutos do Evangelho? Se você for uma árvore boa, você vai dar bons frutos. Agora, será que eu tenho dado maus frutos? Qual tem sido a minha influência? E, gente, isso não significa que se você pertence a um estado aqui ou um grupo, deste grupo, você sempre vai ser deste grupo. Não. Você pode estar sendo parte deste grupo, filhos do maligno, mas na hora que você recebe o evangelho no seu coração e permite que ele cresça dentro de você, você sai deste grupo e você passa a ser parte deste grupo. Como também você pode ser parte deste grupo, mas se permitir que a maldade comece a imperar em seu coração, você sai desse grupo. Então não é algo que já está definido, já está determinado por Deus. Não, Deus deu liberdade a nós e Deus deixou as verdades, os ensinamentos. E nós precisamos absorver essas verdades em nós e vivê-las, encarná-las. O Verbo que se fez carne habitou entre nós. A verdade de Deus através de Cristo, revelada em Cristo, a plenitude dos tempos se manifestou em Cristo. A Bíblia diz também que Cristo é esta expressão perfeita do Deus invisível. Que em Cristo todos os tesouros escondidos e todas as verdades foram reveladas. Que o Pai falou lá no passado através da lei, através dos profetas, mas que hoje, no fim dos tempos, ele falou através do Filho, através de Cristo. E quando a gente recebe esta verdade revelada, este Verbo encarnado, e encarna dentro de nós essas verdades também, fazendo elas se tornarem vivas, aí o Evangelho começa a transformar o nosso coração e a gente pertence a este grupo que está nesta terra para trazer a luz. A Bíblia diz, e nós vamos ler aqui mais à frente, que o mundo jaz no maligno. Então a terra que pertence a Deus, por um momento, quando o dono dela se ausentou e o pecado entrou nessa terra, por um momento, este
poder sobre a terra, que em primeiro momento Deus havia dado ao homem, a Adão, ele é passado ao inimigo. E é por isso que, né, este mundo existem tantas maldades e tanto pecado. Mas os filhos do reino estão aqui e eles precisam brilhar a luz deles para que as verdades continuem prevalecendo. Agora, vamos passar para a parte final. O interessante é que algo que me chama muita atenção é algo que eu falei já um pouquinho, que nós temos o costume de fazer aquela separação. O crente, o cristão, ele precisa estar dentro da igreja. Ele precisa estar lá todas as reuniões, todo culto, ou na missa, se você é um católico, tem que estar lá no templo. E se ele não está no templo, ele é taxado como desviado, porque ele não está frequentado, e ele foi para o mundo, e ele foi para o mundão. E aí, algo que eu aprendi quando logo me converti e comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, eu parei em 2 textos, são esses 2 textos aí. E esses 2 textos, na época, foram muito importantes para mim, mas de uma maneira errada eu absorvi eles e acabei, né, estabelecendo como prática de vida exatamente de uma maneira equivocada de entender estes versículos. 1 João capítulo 2 diz assim: Não amei o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí Tiago 4,4: Adúlteros, vós não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigos de Deus. Aí eu li esses 2 textos e eu pensei, bom, tá aí, ó. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí aqui mais forte ainda, adúlteros, vós não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quando eu li esses 2 textos, eu falei, não, é isso, eu preciso abandonar este mundo. Eu preciso sair deste mundo. Eu não posso me envolver com nada deste mundo. E aí o cara passa a viver numa bolha religiosa. Aí ele deixa de ter amigos, de se relacionar com familiares, porque essas pessoas não pertencem à classe a que agora ele pertence, que é uma classe à parte da sociedade, que é uma classe que está crescendo não sei em qual terra, porque Jesus falou que semeou para este mundo, para esta terra, mas ele não pode se relacionar com aquelas pessoas que são mundanas, que não fazem parte, né, do grupo seleto de Deus que deve se que não deve se envolver, né, com as coisas deste mundo. E eu comecei a pensar assim, então deixei de, né, ter muitos relacionamentos e muitas outras práticas e situações, porque entendia que se eu fosse ali num barzinho tomar um chopp, eu estava amando o mundo. Portanto, se eu amo o mundo, o amor do Pai não está em mim e eu sou inimigo de Deus. E aí então a gente vive, né, nesta vida à parte da sociedade. Mas aí a grande questão é: como resolver isso? Se a Bíblia está dizendo que realmente eu não posso amar o mundo, está aqui, está claro, está no texto, não ame o mundo. Se você amar o mundo, você se torna inimigo de Deus. E agora, como resolve isso? Gente, para resolver isso, nós precisamos ter uma definição clara da palavra mundo no original, a qual a Bíblia foi escrita. E quando você vai ler no original, a palavra mundo, que foi,
né, no Novo Testamento escrito é a palavra cosmos, ou seja, é esta palavra aqui que foi traduzida para mundo. E o interessante é que em várias passagens e contextos, a mesma palavra cosmos é traduzida para mundo, é a mesma palavra. Não há diferença na palavra no original. E é aqui que entra a questão correta de nós entendermos a maneira que nós nos relacionamos com estas verdades e estes textos aqui sobre o mundo. E aqui vai nos trazer todo o esclarecimento e o entendimento sobre a parábola do joio e do trigo, e eu quero finalizar falando sobre isso. Então nós precisamos entender que existem na Bíblia pelo menos 3 tipos de mundo. 3. Existe o mundo como um sistema. Aqui um sistema, lembra que eu falei? 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. A palavra aqui é cosmos. Ou seja, o mundo está sob o poder do maligno. O sistema. Por quê? Porque o pecado entrou nessa terra. Agora existe um outro tipo de mundo. Atos dos Apóstolos 17. O Deus que fez o mundo, qual é a palavra mundo aqui? Cosmos. E tudo que nele há. É o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então existe um segundo tipo de mundo, que é um mundo como universo, que Deus criou. A terra, o sol, a lua, as galáxias, o mar, as árvores, a natureza de maneira geral. Este mundo foi criado por Deus. Lá em Gênesis nos mostra isso. E no final que Deus cria todas essas coisas, ele olha e se satisfaz e diz que e viu que era bom a sua criação. E existe um terceiro tipo de mundo, que é o que João 3,16 nos ensina, porque Deus tanto amou o mundo. O que é a palavra mundo aqui? Cosmos no original. Que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é este mundo? Este mundo aqui é a humanidade, as pessoas. Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, os homens, a ponto de se entregar por amor a eles na cruz. Então, queridos, para entendermos e interpretarmos da maneira correta, nós precisamos olhar para o contexto ao qual a palavra mundo está inserido. E ali você vai identificar se é o mundo como sistema, se é o mundo como criação, a natureza e o cosmos, ou se é o mundo como humanidade, como as pessoas que aqui habitam. Porque se nós fôssemos pegar este texto, não ame o mundo, ou quem ama o mundo se torna inimigo de Deus, aí nós olhamos esse texto, portanto Deus amou o mundo, aí o negócio se torna complicado. Porque aí nós diríamos que Deus então é mundano, que ele tanto amou o mundo, ele amou demais o mundo. Mas, obviamente, né, e agora está muito claro isso, que o que ele amou foi as pessoas que aqui habitam. Portanto, queridos, para nós encerrarmos, só existe um tipo de mundo ao qual nós devemos rejeitá-lo, que é o mundo como sistema. Este mundo é o qual nós devemos sair dele. Não é este mundo aqui, não é esta terra, e muito menos este mundo aqui, as pessoas. A Bíblia diz que Deus os enviou para Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, para que eles anunciem o Evangelho, para que eles vão e vivam e brilhem a luz de Cristo no meio das trevas. Esta é a nossa missão. Se você é um cristão, você precisa ter a ciência e o entendimento que você está aqui com uma missão de trazer luz, de trazer paz, de trazer alegria, de trazer esperança, de trazer verdade. E isso lá no seu trabalho, na sua escola, na sua família, no seu
emprego, né? Já falei, na sua faculdade, no mercado, nas praças, aonde quer que seja. E junto com você vai ter o joio, vai ter o mal. Como que você brilhará a luz se você não estiver no meio das pessoas, ou no meio das trevas, melhor dizendo? A luz precisa entrar. É óbvio que existem ambientes e cuidados que a gente precisa evitar, como a Bíblia mesmo diz, para que você tenha, né, o cuidado, para que você talvez, como a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Mas isso não significa que você não possa, né, ir ali numa lanchonete porque aquilo é mundano. Você não pode ir num show, né, um show sertanejo, porque isso é do mundo. Eu quero que alguém me mostre na Bíblia onde que está isso. E é este tipo de mundo que a gente saiu, que a gente quis se afastar dele, que criou-se essa barreira entre os santos, os, né, piedosos e justos, e o restante da humanidade, que é os maus. Só porque ele foi ali no restaurante tomar uma cerveja, ou porque ele foi num show, ou porque ele foi na praia, ou porque ele foi no shopping, e tudo isso é mundano, tudo isso é mal, porque ele foi no cinema, porque ele comprou um carro bom, uma roupa diferente, tá amando este mundo. Não, gente. Este que é o erro e o grande problema que tem afastado as pessoas de se unirem. E um outro tipo de mundo que o cristão, infelizmente, tem rejeitado é o mundo como natureza, como terra. Porque muitos olham isso como pautas políticas, ideológicas. Aí se o cara se preocupa com a natureza, com o oceano, com o aquecimento global, ele já vai ser taxado de um certo grupo, né, político, ideológico, e já vão, né, atacá-lo. Mas Deus é quem criou essa terra. E lá em Apocalipse diz que vai chegar um dia que Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Deus criou essa terra de maneira maravilhosa, perfeita, e colocou o homem aqui para cuidar dessa terra, preservar essa terra. Então, queridos, finalizando a parábola, Deus nos semeou para brilhar e fazer a diferença. O joio vai crescer junto. O mal vai crescer junto. Vai andar lado a lado. Mas você vai fazer a diferença porque você é o trigo. Porque você pertence ao reino de Deus. E no grande dia final, você vai ser separado por Deus para entrar na bem-aventurança eterna. E nós não podemos julgar aos outros e nem dar um veredito sobre os outros, dizendo que eles são joio. Porque Jesus disse: não, vocês não podem fazer isso. Haverá um dia onde eu darei ordem aos anjos, aonde o tribunal de Cristo vai julgar todas as coisas. E ali então será separado um do outro, os bons e os maus. E é isso, queridos. Então, que você receba estas verdades, que você medite nelas e que você saiba que você está nessa terra. E que é nesta terra, neste ambiente, onde você pode ser feliz, onde você pode viver e você pode se relacionar com as pessoas, com os teus familiares, com os teus amigos, com pessoas do seu convívio, do seu trabalho, e que nada disso é um pecado diante de Deus, no sentido de que se elas não fazem parte do teu grupo religioso, da tua igreja, da tua congregação, essas pessoas não podem conviver contigo. Este é o grande erro. Que Deus te abençoe, que a gente possa crescer no Evangelho, crescer na consciência do poder do reino de Deus e que possamos cada vez mais trazer luz a esta terra que jaz no maligno e este sistema de pecado, de
vaidades, orgulhos, esse sistema de escuridão, que a gente possa, este mundo, rejeitá-lo, este mundo sair dele, para que as verdades e a luz de Cristo prevaleçam em nós. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha um dia abençoado e um forte abraço a todos vocês.